Bem-vindos ao Protocolo Medo. Inscreva-se e compartilhe o terror. O que você faria se estivesse cara a cara com algo que oficialmente não deveria existir? O que você faria se o exército batesse à sua porta exigindo seu silêncio absoluto? Varginha, 1996. O que aconteceu naquelas 48 horas não foi apenas um avistamento. Foi o início de uma das maiores operações de acobertamento da história mundial. Sejam bem-vindos ao Arquivo do Desconhecido. Hoje vamos mergulhar no caso que colocou o Brasil no centro do mapa ufológico mundial, o caso Varginha. Mas esqueça tudo o que você acha que sabe sobre bonecos ou lendas urbanas. Hoje falaremos de documentos classificados e de um soldado que perdeu a vida. E o mais perturbador, as recentes e polêmicas declarações de um médico que afirma ter tocado o impossível nos corredores do hospital regional. Vamos detalhar a tragédia de Marco Eli Xerezi. Ele tinha apenas 23 anos, um jovem saudável, forte, cheio de vida. Mas poucas horas após o contato físico, pele com aquela entidade, seu organismo começou a entrar em um colapso total e inexplicável. Não foi uma morte rápida, foi uma agonia lenta. Uma infecção generalizada varreu seu sistema imunológico como se ele não existisse. Os médicos do Hospital Bom Pastor nunca tinham visto nada igual. Nenhum antibiótico conhecido pela ciência humana fazia efeito. Era como se o agente patogênico não fosse deste mundo. Em 15 de fevereiro de 1996, Marco faleceu. A causa oficial? Insuficiência respiratória. Mas a família sabe a verdade. O exército proibiu que o caixão fosse aberto. O que eles estavam escondendo? Que tipo de radiação ou biologia alienígena ceifou a vida daquele rapaz? Enquanto a família de Marco chorava, uma operação de guerra acontecia no hospital regional. Novas testemunhas quebraram o silêncio de décadas. O médico cirurgião, que teve sua identidade protegida, revelou os detalhes daquela noite fatídica. Ele descreve corredores tomados por homens de terno preto e oficiais de alta patente. A ala cirúrgica foi confiscada. Não era uma emergência médica comum, era uma operação de segurança nacional. Ele foi ordenado a entrar, operar e esquecer tudo o que veria a seguir. A primeira coisa que o atingiu foi o cheiro, um odor insuportável de amônia e enxofre que queimava as narinas. E então ele viu, deitada na maca de aço, pequena, frágil, mas aterrorizante. A pele era escura, oleosa, como couro de réptil. O relato mais arrepiante é o mental. O médico afirma que, ao tocar a criatura, sentiu uma invasão em sua mente. Não eram palavras, eram sentimentos. Uma tristeza profunda, um desespero de alguém que sabe que vai morrer longe de casa. A criatura estava consciente. Ao examinar a cavidade abdominal, a lógica médica terrestre falhou. Não havia estômago, não havia pulmões como conhecemos. Era uma biologia eficiente, compacta, feita para sobreviver em ambientes hostis. Sangue escuro, viscoso, que coagulava instantaneamente. Tudo o que restou daquela noite, os corpos, as amostras, os relatórios, foi carregado em caixas de chumbo. O destino? Os laboratórios subterrâneos da Unicamp. E de lá, sob a proteção da noite, para um avião da Força Aérea Americana. Mas o rastro da criatura não terminou no hospital. Existe um capítulo esquecido, e talvez o mais perturbador, o zoológico de Varginha. Dias após a captura, animais começaram a morrer misteriosamente. Não foi doença, não foi velhice. Foi medo e veneno. A diretora do zoológico na época relatou que viu uma criatura estranha rondando as jaulas. Pouco depois, animais de grande porte, como veados e antas, foram encontrados mortos. A autópsia revelou toxinas desconhecidas no sangue deles, como se a simples presença daquele ser fosse radioativa para a vida terrestre. Enquanto os animais morriam, a cidade era invadida por outra espécie, a imprensa. Varginha se tornou o centro do mundo. Jornalistas do Japão, Estados Unidos e Europa desembarcaram buscando a Roswell brasileira. As bancas de jornal estampavam capas sensacionalistas. O governo tentava ridicularizar o caso, chamando de histeria coletiva, mas os jornalistas sérios sabiam que algo estava errado. As fontes secaram, as testemunhas sumiram. Em coletivas de imprensa tensas, generais negavam qualquer movimentação atípica. Mas como explicar o comboio? Como explicar a morte de Xerezi? A negação era tão agressiva que acabou confirmando a suspeita. Eles estavam escondendo algo grande. E a peça final desse quebra-cabeça não estava no Brasil.
Estava sendo preparada em uma pista de pouso em Campinas, sob ordens diretas de Washington. Registros de voo foram apagados, mas controladores de tráfego aéreo confirmaram: um cargueiro C-17 da Força Aérea Americana pousou em Campinas sem autorização oficial prévia. Ele veio buscar a carga, uma carga que não passaria pela alfândega, uma carga biológica. Nas semanas seguintes, a operação de limpeza foi completa. Arquivos queimados, fitas confiscadas. A versão oficial se tornou a verdade forçada, mas a memória de uma cidade inteira não pode ser apagada tão facilmente. James Fox, em seu documentário, provou que o governo americano sabia. O governo brasileiro sabia. Eles não estavam protegendo a população do pânico. Eles estavam protegendo a tecnologia e a biologia que capturaram. O maior segredo do século XX estava em nossas mãos. Varginha não foi uma alucinação coletiva. Houve contato, houve morte, houve encobrimento. As cicatrizes naquelas famílias e naqueles militares são reais demais para serem ignoradas. A verdade está lá fora? Não. A verdade esteve aqui no sul de Minas, sangrando em uma mesa de cirurgia. E talvez, apenas talvez, eles voltem para buscar o que deixaram para trás. Eu sou a detetive Camila e este foi o Arquivo Confidencial. Até a próxima! Antes de encerrarmos este arquivo, precisamos mostrar algo que chegou às nossas mãos esta semana. São fitas de áudio e vídeo recuperadas de um cofre esquecido. Testemunhas que nunca falaram antes. Essas foram as últimas palavras registradas antes da chegada dos homens de preto. O resto é silêncio. Eu estava na cozinha, ouvi um barulho no quintal. Pensei que fosse bicho, mas quando olhei, Virgem Maria, era marrom, tinha uns calombos na cabeça. Ele estava encolhido, chorando. Chorava igual criança com fome. O cheiro era de enxofre queimado. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. A ordem veio de cima, neutralizar qualquer ameaça biológica. A gente estava armado até os dentes. Cercamos a mata. Mas quando a gente encontrou eles não estavam atacando. Estavam com medo. Um deles estendeu a mão para mim. Não tinha arma. Tinha só pavor. A gente não atirou. Como é que atira numa coisa que está pedindo socorro?